Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Chamo Tutor, o maior canal de matemática do Brasil, e isso é só questão de tempo. Então, vamos resolver hoje essa questãozinha aqui de desigualdades, trabalhando um pouquinho com potenciação, com exponenciação. Essa questão aqui que foi uma questão que uma aluna me enviou e eu resolvi gravar ela aqui para vocês, para todo mundo saber como que se resolve essa questão. Foi uma aluna minha de tutoria, e caso você queira saber como você pode fazer para estudar comigo, ser um aluno meu, eu vou explicar no final do vídeo como é que isso funciona, então deixa isso para depois. Vamos resolver a questão agora. A desigualdade meio elevado a 3x menos 5 maior que 1/4 elevado a x tem como solução. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, se a gente está trabalhando com potências e a gente tem bases diferentes, a primeira coisa que a gente quer fazer é igualar essas bases. Então, eu vou procurar aqui alguma forma de igualar essas bases. Se você tem um pouquinho de malícia, o que você vai pensar? 1/4, eu sei que 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. Essa é uma relação interessante que a gente pode utilizar, porque utilizando essa relação a gente vai ter a mesma base dos dois lados. Então eu vou tentar explorar essa relação. Se 1/4 é igual a meio ao quadrado, 1/4 elevado a x é igual a isso tudo aqui, também elevado a x. E uma propriedade muito interessante de potenciação que eu mostrei lá na minha primeira aula de logaritmos, né, onde a gente vê as bases para a gente chegar em logaritmos, é que quando a gente tem uma potência de uma potência, a gente multiplica os expoentes. Então, se você tem meio elevado ao quadrado, isso tudo elevado a x, o resultado disso aqui vai ser meio elevado a 2 vezes x, ou seja, eu multiplico os expoentes. Então, ao invés de 2 elevado a x ali, a gente vai ter meio elevado a 2x. Pronto, isso aqui já resolve grande parte do problema. Então, a gente ficaria com meio elevado a 3x menos 5, sendo maior que meio elevado a 2x. Agora tem um problema aqui, que é onde muita gente escorrega na banana. Seguinte, você não pode chegar e escrever isso aqui, ó, 3x menos 5 é maior que 2x. Por que você não pode? Porque você não pode manter essa desigualdade quando você vai olhar para os expoentes. O que acontece? Quando a gente tem uma base que está entre 0 e 1, conforme a gente aumenta o expoente, a gente diminui o número. Isso faz todo sentido, né? Porque se a gente tem uma base entre 0 e 1, por exemplo, meio, quando eu pego meio e eu elevo ao quadrado, eu vou estar diminuindo esse número, eu vou pegar metade dele. E aí, se eu multiplicar ele de novo por meio, eu vou estar diminuindo esse número mais uma vez. Eu vou pegar metade dele de novo. Então, sempre que eu estou multiplicando, que eu estou aumentando o expoente da minha potência de base entre 0 e 1, eu vou acabar diminuindo o meu número. E não é isso que eu quero. Eu não quero diminuir meu número. A gente está dizendo aqui que um é maior do que o outro. Se um é maior do que o outro, significa uma coisa. Que o expoente desse primeiro aqui tem que ser menor que o expoente do segundo. Como é que eu posso pensar nisso de uma forma sucinta? Sempre que eu tiver um problema com a base entre 0 e 1, a gente vai pegar os expoentes e inverter a relação entre as potências. Então, 3x menos 5, na realidade, vai ficar sendo não mais maior, mas sim menor do que x, que está do outro lado. 2x, né, que está do outro lado. Então, 3x menos 5 sendo menor que 2x. Passando 2x para o lado esquerdo, a gente vai chegar que x é menor que o 5 que eu vou passar para o lado direito, invertendo o sinal. Com isso, a gente vai chegar no gabarito, estando na letra B. Questão que parece simples quando a gente vê a resolução, né? Só que, na realidade, tem conceitos teóricos, tem ideias que, se você não tiver bem embasado, você não vai ter confiança para fazer na hora da prova, que você vai se embolar ali no meio e pode marcar a alternativa errada, porque, olha só, a alternativa C diz basicamente a mesma coisa que a B, só trocou o sinal da desigualdade, né? Inverteu a desigualdade. Então, você poderia muito bem cair nessa pegadinha aqui e marcar o gabarito errado e ir para casa achando que tinha acertado a questão. E não é isso que você quer fazer, né? Você quer estar consciente no que está fazendo e certo no que está fazendo. Então, pessoal, para essa aula é isso. Se você quiser ver os conceitos de potenciação que eu utilizei nessa aula, você pode ver na primeira aula de logaritmos, Introdução aos Logaritmos, onde eu falei de exponenciação, beleza? Agora, caso você queira estudar comigo, caso você queira ser um aluno meu de tutoria, eu explico exatamente como lá no meu canal do Instagram.
na minha página no Instagram, né? A gente tem um primeiro destaque lá, falando como funciona a tutoria, e lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Mas de modo geral, na tutoria eu vou te ajudar a estudar, eu vou ser um guia nos seus estudos, além de um monitor nos seus estudos. Eu vou passar as ideias para você e resolver várias questões que você tenha dúvida, tudo isso pelo WhatsApp, de forma, assim, num preço bem mais acessível que a maioria dos lugares que tem por aí, tá? Caso você queira saber como você pode fazer isso, vai lá no Instagram, me manda uma DM, ou então vai no meu canal do Telegram e me chama por lá, dá algum jeito, beleza? Tamo junto, valeu, até a próxima!